Olá, gente mais que boa, tudo bem? Essa semana nós estamos falando sobre como devemos pensar e agir de forma bíblica para que o Senhor ofereça para nós as bênçãos vindas diretamente do seu trono. E nós estamos usando como pano de fundo o Salmo 128. E depois você pode ler, né? Ontem, nós examinamos a primeira atitude importante que uma pessoa deve ter para poder experimentar as bênçãos de Deus. E aí nós vimos o temor do Senhor. Hoje, nós vamos andar nos caminhos de Deus. Essa é a segunda atitude, andar nos caminhos de Deus, para que as bênçãos possam nos alcançar. Mas apenas pensar em Deus não basta em si mesmo. Apenas temer ao Senhor não basta em si mesmo. O pensamento correto tem que levar à ação. Razão pela qual o Salmo continua dizendo que aqueles que são abençoados não são apenas aqueles que temem ao Senhor, mas aqueles que andam nos seus caminhos. Vamos a um exemplo bíblico, né? Já que a gente está querendo agir biblicamente. O exemplo bíblico que eu trago para vocês é Enoque. Enoque andou com Deus. Ele era um homem que andava com Deus. Enoque aparece para nós pela primeira vez em Gênesis 5. E ali, num espaço bem pequeno, de apenas 4 versículos, aparece 2 vezes informando para nós que ele andava com Deus. Enoque andou com Deus. Esses versículos estão lá no Gênesis 5, 21 até o verso 24. Depois também você pode ler. Mas como eu falei, ali, nesses pequenos versículos, nesses poucos versículos, nós vemos que Enoque andou com Deus. Ok? E depois disso, ele viveu mais 300 anos. Quando ele aparece ali, ele tinha 65. Ele gera Matusalém e depois disso ele vive 300 anos. E 300 anos, meus irmãos, nós temos que convir que não é qualquer tempo. É um tempo bastante considerável para a caminhada com Deus. Não pode ser considerado como um passeio casual. Mas foi o que Enoque fez. E por isso ele é lembrado. E o que ele fez, então, durante esses 3 séculos? No livro de Judas, lá no Novo Testamento, nós encontramos Enoque como um pregador. Lá diz o seguinte, 14 e 15 do livro de Judas, verso 14 e 15 do livro de Judas. A respeito deles também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: o Senhor veio com seus milhares de santos, para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações de impiedade que impiamente cometeram e de todas as palavras duras que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então aqui ele aparece como um profeta, como um pregador, né? E a sua mensagem é essa, e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, né? Foi isso que a gente leu. A grande realidade, meus irmãos, é que Enoque andou com Deus. Isso, dificilmente, essa mensagem que nós vemos aqui, lá em Judas, dificilmente traria uma popularidade para Enoque. Especialmente naquele momento que aquele povo estava vivendo, em que aquelas pessoas estavam se unindo para construir cidades e desenvolver formas tangíveis de civilização. Você pode ver lá em Gênesis 4, que vai indicar justamente isso que eu estou dizendo. No entanto, é isso que é andar com Deus. Andar com Deus significa que a gente tem que profetizar, nós temos que pregar a palavra. E profetizar aqui, que eu digo, não é uma revelação nova, mas aquilo que já está na Bíblia. Nós somos profetas do nosso tempo quando nós anunciamos que o homem sem Jesus
ele tem um destino, que é a perdição eterna, que é a morte eterna. Nós estamos profetizando. É um lembrete da nossa caminhada cristã, de como essa caminhada cristã, embora no fundo principalmente seja uma questão do indivíduo de Deus, mas não pode ser uma questão puramente privada e sempre envolve aquilo que fazemos, como agimos e o que dizemos para outras pessoas. Isso vai dizer a respeito aos que são fiéis, aqueles que são fiéis às verdades que Deus deu a conhecer nas Escrituras. Como isso agrada o coração de Deus. Como resultado final daquilo que Enoque fez, ele aparece agora na galeria da fé, lá em Hebreus 11. E no verso 5 do capítulo 11 de Hebreus, vai dizer assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes a sua trasladação alcançou o testemunho que agradara a Deus. Enoque temia a Deus. Enoque andou nos seus caminhos. Enoque foi, por isso, elogiado por Deus. Então esse deve ser o veredito de Deus sobre a vida e a caminhada de todos nós, que somos seus filhos. Falamos sobre o que é temer a Deus e andar nos seus caminhos. Agora vamos falar sobre as bênçãos. Bênção que recai sobre as nossas vidas se nós temermos a Deus e andarmos no seu caminho. A primeira bênção que aparece no Salmo é pelo nosso trabalho. É a bênção que nós temos do nosso trabalho. Se você temer ao Senhor e seguir os seus caminhos, o Salmo diz então para nós: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Veja, enquanto o Salmo 127 nos diz que tudo que fazemos será em vão, a menos que o Senhor esteja nele, agora nós vemos que o Salmo 128 é de forma diferente. A menos que os construtores que vão construir não tenha Deus envolvido, a construção deles será em vão. Mesma coisa os vigias. Os vigias que vigiarão em vão, se não tiver Deus. A família será estabelecida em vão, se Deus não estiver no negócio. Agora o Salmo 128 vai declarar para nós que se tememos e obedecermos a Deus, nada do que fazemos será em vão. Nossos trabalhos darão frutos, nossos projetos irão prosperar e até a nossa família irá prosperar. Podemos não ver todas as bênçãos, porque sempre haverá dificuldade, mas nós prosperaremos. E a palavra aqui, a frase, como o fruto do seu trabalho, está se referindo à mesma coisa que Jesus se referiu lá quando ele ensinou a oração do Pai Nosso. Ele diz: dê-nos hoje o nosso pão diário. O nosso pão de cada dia nos dai hoje. Isto é provisão de Deus, daquilo que nós precisamos para viver dia a dia, que está vinculado ao nosso trabalho. Mas isso precisa ser comparado também ao julgamento de Deus sobre Adão, quando Adão pecou. Está lá registrado em Gênesis 3. No verso 19, nós vamos ver que o homem foi condenado a comer o pão pelo suor de sua testa, isto é, pela maldição do trabalho difícil. Mas aqui no Salmo, enquanto o trabalho ainda é necessário, a maldição é transformada em bênçãos pela promessa de Deus de que se o homem ou a mulher que teme ao Senhor trabalhar, essa pessoa será recompensada porque comerá o pão que o próprio Deus provê. E nosso trabalho espiritual também prosperará. O apóstolo Paulo lembra para nós e nos incentiva a acreditar nisso quando ele escreveu: portanto, meus queridos irmãos, permaneçam firmes. Não deixe nada mexer com vocês. Sempre se dediquem totalmente à obra do Senhor, porque sabem que o seu trabalho no Senhor nunca é em vão. Está lá em 1 Coríntios 15, 18. Pense nisso e que Deus te abençoe.